Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Todo mundo achou? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2, versículo 1. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Amém? Pode sentar-se. Vamos falar um pouco hoje sobre o sétimo dia, sábado. Vamos? Irmãos, a gente sabe que na lei Deus mandou guardar o sábado. Não sabemos? Vem, vamos abrir lá para a gente confirmar isso aí. Abram em Êxodo, o capítulo 31, versículo do 12 ao 16. Disse mais o Senhor a Moisés: falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou e achou refrigério. Está vendo que o sábado é um mandamento que veio desde Adão, mas que na lei Deus manda avisar que é uma aliança entre ele e o povo de Israel. Quem aqui é povo de Israel? Ninguém aqui, né? Nós não somos o povo de Israel, nós somos a igreja, certo? Amém? Então, primeira coisa aqui que fala nessa passagem que a gente leu é que Deus manda falar aos filhos de Israel. Olha só para vocês verem no versículo 13: falarás também aos filhos de Israel. Ninguém aqui é judeu, irmão, não é verdade? Nós éramos gentios e hoje somos igreja. Então esse mandamento que Deus está falando que é um mandamento perpétuo é para quem? Os filhos de Israel. Só que quando chegasse na dispensação da graça, que eles reconhecessem Jesus, eles também entrariam numa outra aliança, uma nova aliança. Eles não ficariam mais na velha aliança, mas eles entrariam na nova aliança. Porém, o mandamento que Deus fala para eles teria que continuar. Teria ou não teria? Se é perpétuo, teria que continuar, mesmo que eles estivessem numa nova aliança. Não é verdade? Então a gente precisa entender o porquê que, se um judeu entrar na nova aliança, será que ele vai ter que continuar guardando o sábado ou não? Bom, primeira coisa, Deus ele fez tudo, o céu, a terra, o homem, né? Tudo Deus fez em quantos dias? 6. E no sétimo dia ele descansou, e ele abençoou o sétimo dia, e chamou o sétimo dia de sábado. Sábado significa descanso. Então Deus abençoou o sétimo dia, que é o sábado, e manda que todos os homens guardem o sábado. Aí a gente vai para Jesus. Jesus, irmãos, ele fez a obra que ele tinha que fazer, que Deus o encarregou de fazer, pelas metades, ou ele fez completa? Do mesmo jeito que Deus fez tudo completo.
Deus não fez tudo e depois ele descansou? Jesus também veio, fez tudo, a obra completa que ele tinha que fazer. Ele morreu em um dia que era... Qual dia da semana Jesus morreu? Alguém sabe? Sexta-feira. Sexta-feira, para vocês verem, é o domingo primeiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexto dia da semana. Então no sexto dia da semana, Jesus concluiu também a obra dele, assim como Deus. Não estou falando que Jesus fez tudo em uma semana só, né? Mas ele, na sexta-feira, que é o sexto dia, ele concluiu a obra que ele tinha que fazer, terminou tudo. E na cruz, o que ele disse? Está consumado, está feito, está terminado. Então quando Jesus fala assim que está consumado, está feito, está terminado, ele está falando que ele já fez tudo, que ele não deixou nada sem fazer, da mesma maneira que Deus lá em Gênesis também fez tudo. Então Jesus não deixou nada sem fazer, ele fez a obra completa. Então quando a gente pede Jesus para fazer alguma coisa, ele fala: filho, eu não posso fazer para você porque eu já fiz. A obra dele na cruz foi completa. A gente tem que crer que ele já fez por nós. Ele não vai fazer mais, porque ele concluiu tudo lá na cruz. Na cruz ele levou nossas maldições, na cruz ele levou nossas doenças, na cruz ele levou os nossos pecados. Então, na cruz ele levou tudo que ele tinha que fazer, ele concluiu a obra dele lá. Então quando a gente fala: Senhor Jesus, faça isso para mim, Jesus faz isso para mim, Jesus faz isso para mim, nós estamos falando assim: Jesus, a sua obra não foi feita completa, você podia continuar e fazer isso para mim. Estão dando para entender? Mas Jesus fez tudo, irmãos, para nós. Todas as coisas estão concluídas, foram feitas em Cristo, certo? Tudo que você precisar já está feito em Cristo. Ele já fez. Então Jesus já fez tudo para você. Todas as coisas ele já fez. Ele já te deixou disponível para nós todas as coisas. E a obra que Jesus fez por nós foi uma obra tão grandiosa, irmãos, a ponto de não nos deixar faltar nada. Então tudo que você pedir, você precisa crer que ele já fez, aí você recebe. Não é pedir para ele fazer, é pedir crendo que ele já fez, e aí você recebe. Ele falou também: buscai o reino de Deus, não falou? Ele falou também que nós deveríamos buscar o reino de Deus, só que o reino de Deus já veio, já está dentro de nós. Ele falou: o reino de Deus não vem com aparência visível, mas ele está dentro de vocês, né? Então hoje a gente não precisa falar: Senhor, venha o teu reino. Nós, a igreja, não precisamos mais, porque ele já veio, já está dentro de nós. E o reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso nós já temos, já está dentro de nós. Agora, as pessoas que não têm, aí sim é bíblico elas pedirem, ou a gente pedir para alguém, entendeu? Que o reino se manifeste na vida de uma pessoa, na vida de outra. Mas o que Jesus tinha que fazer por nós, irmãos, já está tudo concluído. Na cruz ele falou: tetelestai, está pronto, ficou nada por fazer. Mesma coisa Deus lá em Gênesis, Deus não deixou nada por fazer. Então a gente agora recebe, é crendo, não é pedindo para Deus, para Jesus fazer, é crendo que ele já fez. Amém? Então quando você crê, irmãos, que Jesus já fez por você, aí você recebe, porque já está pronto. Aleluias. Eu vou ler um versículo daqui a pouco, vai falar sobre isso, tá? Então todas as coisas, irmãos, já foram concluídas em Jesus Cristo lá na cruz para nós. Então sábado significa descanso. A gente vê a vida de Noé, por exemplo. Noé foi um homem que ele entrou em um descanso de Deus pela fé. Como? Deus falou para ele: Noé, faça uma arca. E ele, crendo na palavra de Deus, fez aquela arca. Todo mundo falava que ele era louco, todo mundo achava que aquilo ali não tinha fundamento, que aquilo ali não daria em nada. Mas veio o dilúvio, foi a maior catástrofe que o mundo já teve, e Noé, irmãos, ficou em paz dentro de uma arca. A arca para nós hoje é Jesus. Hoje, se você crê como Noé creu em Deus, você entra na arca que é Jesus e você descansa. Pode estar a tempestade lá fora, mas você está seguro. É o que nós acabamos de cantar aqui: em teus braços é o meu descanso, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Você crê que Deus te guarda? Amém. Então, irmãos, a tempestade veio sobre Noé,
Mas Noé estava livre dela. O mundo estava acabando lá fora, mas ele estava seguro dentro da arca, em Jesus. Nós estamos seguros quando nós estamos em Cristo. Jesus, certa vez, passando com os discípulos em um barco, numa tempestade, o que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? Dormindo. Os discípulos todos acordados, numa tempestade violenta, e Jesus dormindo, descansando. Sabe, o que Deus quer para nós hoje, igreja, é que nós recebamos esse descanso de Cristo, através de Cristo. Que você receba isso que Ele fez por você. Que você, apesar das situações estarem desmoronando, que você descanse nele. Você vai ver a vida de Ló. Ló foi um homem que estava na bênção, junto com Abraão, junto com seu tio Abraão. Só que os pastores de um começou a brigar com os pastores de outro. E Ló, o que ele fez? Olha, Abraão, vamos separar, porque nossos pastores não estão dando certo. E ele olhou, irmão, para as campinas verdes e falou assim, e ele já era um homem rico. E ele falou assim, eu vou para aquele lugar. Olha só, para você ver que ele foi guiado pelos olhos dele. Ló não teve uma palavra de Deus para falar assim, Ló, se separa, vai para lá. Ele não teve. Ele cresceu os olhos, ele viu que aquele lugar era um lugar bom e falou assim, eu vou para lá com os meus pastores, com os meus rebanhos, e lá certamente eu vou prosperar. Só que o que aconteceu? Ele foi para um lugar de destruição. Foi guiado pelos olhos, não teve uma palavra de Deus. Muitas pessoas, irmãos, estão nas igrejas hoje, estão insatisfeitas na igreja, e elas começam a ver a outra igreja, e o olho dela começa a brilhar, e fala, nossa, aquela igreja ali é perfeita, aquela igreja ali é certa, aquela igreja ali é isso, aquela igreja ali é aquilo, mas não tem uma palavra de Deus para sair da igreja. Irmão, se você tiver uma palavra de Deus para sair daqui, você saia, abençoado. Agora, se você não tem, não saia. Fique onde você está até Deus te orientar. Então, se Deus nunca quiser que você saia daqui, você nunca vai sair. Mas não saia debaixo daquilo que os seus olhos estão vendo, daquilo que você está sentindo, mas saia debaixo de uma palavra de Deus. E aí a pessoa, lá, o que aconteceu com Ló? Foi para um lugar de destruição. Lá o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Ló, irmãos, perdeu tudo que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, ele perdeu lá naquele lugar, porque ele saiu debaixo da sua própria vontade. Então você e eu, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo, para quê? Para nós sermos guiados por Ele, para nós fazermos aquilo que o Espírito Santo falar para nós fazermos. Se o Espírito Santo falar para você fazer alguma coisa, irmão, você faça. Se Ele não falar, você não faça. A gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus, a ouvir a voz de Deus. Só que as pessoas hoje estão tão acostumadas a ouvir os profetas, que tudo tem que ouvir um profeta. E você sabia que muitas vezes um profeta tem uma palavra que não é de Deus para você? Irmãos, vou explicar um pouquinho sobre o dom da profecia aqui. Quem aqui é profeta? Quem aqui já profetizou? Nenhum de vocês? Não? Então vai ser bom, vão aprender. O profeta, a gente muitas vezes cria coisas que é assim, quando Deus está usando um profeta, que o profeta ele sai de si. Ele sai de si e Deus entra dentro dele e começa a falar na boca dele. É assim que muitas pessoas pensam, né? Que o profeta dá o lugar para Deus, e realmente ele tem que dar, mas que ele sai, Deus usa ele e ele não sabe nada que está acontecendo ali. A gente pensa assim, eu já pensei que era assim, principalmente quando eu comecei na igreja, né, a minha caminhada, eu achava que era isso. Eu via aquilo e falava, nossa, ele está possuído por Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, Deus fala errado? Não. E um profeta, quando ele está profetizando, ele pode falar errado? Pode. Ele pode falar, eis que eu tenho visto os teus problemas. Pode ou não pode? Pode. Então é Deus que está falando na boca dele? Não é não, irmãos. Ele está recebendo uma mensagem de Deus e está transmitindo. Não é Deus que está falando diretamente. Porque se fosse Deus, a palavra sairia certinha. Então o profeta ele recebe uma mensagem de Deus e ele transmite aquilo. Paulo falou o seguinte, em parte eu conheço e em parte eu profetizo. Então o conhecimento dele é que vai fazer a profecia sair de um jeito ou de outro. Então você vai profetizar de acordo com o seu conhecimento. Então, irmãos, um profeta que tem pouco conhecimento bíblico, ele vai falar muita coisa que não é, vamos supor, ele vai receber a mensagem certa, mas vai transmitir de acordo com o conhecimento dele. Vou dar um exemplo aqui. Um dia nós estávamos aqui, o irmão orou pela Keila, e ele impondo a mão sobre ela, falou assim, esse é o quebra as suas maldições hoje. Foi que as maldições suas são quebradas agora, não sei o que e tal. Mas Jesus já quebrou a maldição lá na cruz, ele já levou as maldições lá, já ou não já?
Já levou lá. Então aquilo ali era uma interpretação errada dele. Um profeta hoje, irmãos, ele pode falar, eis que te digo, né? Ou ele pode falar, assim diz o Senhor. Ou ele pode simplesmente transmitir o recado. Fala assim, ó, Deus me mostrou isso, isso e isso. Ou então ele pode pôr a mão na sua cabeça e falar, eis que te digo, como se fosse Deus. Ou assim diz o Senhor, como se o profeta estivesse trazendo a mensagem de Deus. Então tem esses três jeitos. Então, o que a Bíblia fala assim? Julgai a profecia, não julga o profeta. Então, muitas vezes a profecia vai vir para você de uma maneira que não está correta, biblicamente falando. Mas você julga aquela profecia de acordo com o conhecimento do profeta. E aí eu falei, Keila, é porque ele não tem o conhecimento ainda de que Jesus já levou. Mas Deus estava falando o quê? Eu já levei as tuas maldições, você não precisa ficar preocupada. Só que ele transmitiu de um outro jeito. Então você julga a profecia. E muitas vezes a profecia, ela vem certa de Deus para o profeta. Vem certa, só que na hora de sair, sai errado. Está entendendo? Aí você tem que julgar a profecia biblicamente, de acordo com o seu conhecimento. Não que o profeta, você não vai julgar o profeta. Não, ele está sendo usado da carne, ele está sendo usado pelo diabo. Não. Deus pode usar você, irmão, apesar de você não ser um profeta, para profetizar. Você pode chegar em mim e falar, pastor, daí, Deus me deu um recado para você. Deus pode te dar uma mensagem, um recado para mim, e você vir em mim falar. Isso é uma profecia. E você não é profeta, mas você recebeu uma mensagem e transmitiu. Entendeu? Então Paulo falou, todos vocês podem profetizar. Amém? Na hora de discernir as coisas. Por isso que você tem que ter muito conhecimento bíblico. E o profeta também tem que ter conhecimento bíblico. É por isso que o profeta que ele não conhece a Bíblia, que ele não estuda a Bíblia, irmão, ele fala muita coisa fora da Bíblia. E muitas vezes Deus está usando ele, só que ele está falando errado. Aí você tem que fazer o quê? Julgar. Passa aquela profecia no filtro. Entendeu? Amém? Bom, então abram em Hebreus capítulo 4, capítulo 3, aliás, Hebreus 3, do 7 até o 18 e do 1 ao 11. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso aqui está falando a respeito do povo no deserto, que eles não entraram no descanso de Deus, que era a terra prometida. Então aqui no versículo 10 fala assim, eles estão sempre errando no seu coração. Versículo 12, vede, irmãos, agora ele está falando para a igreja, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Pois quais os que tendo-a ouvido o provocaram? Não foram porventura todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então o povo não entrou no descanso de Deus por causa da incredulidade. Porque Deus falava e eles endureciam o coração, eles não ouviam. Então aqui está dando um alerta para você e para mim. Não endureça o seu coração como eles fizeram. Não tenha um coração perverso de incredulidade. Aí vamos para o capítulo 4, versículo 1. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu, olha só, foi dada uma promessa para nós, a igreja, de entrarmos no descanso de Deus, no sábado. O descanso de Deus é o sábado, ok? Temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida ou recebida com a fé naqueles que a ouviram.
Versículo 3: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Então quem tem incredulidade pode estar dentro da igreja, mas ele não entra no descanso. Só entra no descanso quem crê. Então versículo 3 de novo: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia. Olha só, o sétimo dia é o sábado. E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Versículo 9: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Olha só, resta ainda um repouso sabático, um descanso no sábado para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Irmão, você entrou no descanso de Deus pela fé. Você que crê, você entrou no descanso. E quando você entra no descanso, você não precisa mais se cansar com as obras. Agora você vai descansar. Amém? Então você não vai andar mais preocupado com as coisas. Você não vai andar mais preocupado com o que você tem que fazer, porque o Senhor é quem vai fazer por você. Ele vai te guiar em todas as coisas. A Bíblia fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a ansiedade, a preocupação que muitas vezes a gente anda, não faz parte mais da natureza de Deus em nós. Você não deve mais andar preocupado com as coisas desse mundo, né? A Bíblia não fala isso? Não andeis ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir. Aleluias. Então a ansiedade, a preocupação, ela não pode mais estar no seu coração. A preocupação, irmãos, ela significa para Deus desobediência. A preocupação, a ansiedade significa para Deus falta de crer, falta de fé, incredulidade. Quando você descansa no Senhor, irmão, você entrega para Ele os problemas, entrega nas mãos dEle. Tudo já está feito, tudo já está pronto para você. Quando você confia e fala: Pai, eu te entrego o meu problema, Ele vai resolver para você. Amém? Isso não quer dizer também, irmão, que você vai ser irresponsável de não fazer nada. Agora então quer dizer que eu vou ficar com os braços cruzados, não vou fazer mais nada na minha vida, não vou nem trabalhar? Não é isso. O Espírito Santo de Deus vai te guiar a toda a verdade. Então Ele vai te guiar a um trabalho, Ele vai te guiar a cuidar da sua casa, Ele vai te guiar a fazer outras coisas, a estudar. Só que tudo dentro do descanso de Deus. Então você vai no seu trabalho trabalhar com fé, sabendo que aquele trabalho está sendo sustentado pelo Senhor. Você não vai chegar lá com medo de perder o emprego. Se a porta se fechar, Deus vai abrir uma maior para você. Amém? Você não vai mais andar preocupado com a sua escola. Será que eu vou passar de ano? Será que eu não vou? Será que eu vou? Não, faça a sua parte. O Espírito Santo vai te guiar a estudar. Ele vai te guiar a estudar. Agora, se você não estudar, aí é problema seu. Então Ele vai falar para você: estude, se dedique. E Ele vai fazer você, irmão, avançar. E isso sem preocupação, sem desespero, sem ansiedade. Paramos em qual versículo? Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Versículo 11: ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso. Está vendo? Procuremos entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Abram aí Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que Jesus fala para nós: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então quer dizer que se você foi para Jesus, é porque você já estava assim.
Aí ele fala: eu vos aliviarei. Então, se você foi para Jesus, ele já te aliviou. É o que ele prometeu para você, alívio. Versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E acharei descanso para as vossas. Quem aqui achou descanso para a sua alma? Em Cristo. Irmãos, a gente sabe que a lei, ela é sombra das coisas que haveriam de vir. Então o povo de Israel, os judeus, eles guardavam um dia, que era o sábado. O sábado era o dia de descanso deles. Nós hoje na graça, a gente sabe que a gente está numa superior aliança, de superior promessas, coisas maiores. Se eles tinham um dia de descanso, hoje nós temos, sabe quantos? Todos. Nós temos 7 dias da semana de descanso. Então para nós hoje, cristãos, não é terça-feira, hoje é sábado. Eu estou no descanso do Senhor. Amém? Quando você está em Cristo, irmão, você está descansado das suas obras. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Os judeus, eles tinham descanso na carne. Eles descansavam das obras da carne. O nosso descanso é maior, é superior, está na nossa alma, está dentro de nós. Por isso, irmãos, aqui pode estar acontecendo a tempestade que for, você está em paz, você está em Cristo, você está descansado no Senhor, você está andando agora na presença de Deus, você crê que Ele está em você. E Ele fala que podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido. E aí quando você recebe a palavra dessa, irmão, você crê nessa palavra, você descansa. Você descansa. Tudo que acontecer na sua vida, irmão, se você estiver na fé, se você estiver em Cristo, vai ser propósito de Deus. Vai ser propósito de Deus. Embora nem tudo que aconteça é propósito de Deus na vida do homem. As pessoas acham que tudo que acontece na vida do homem é propósito de Deus. Você já viu? Vocês lembram o que aconteceu lá na França agora há pouco tempo? O atentado? Tem gente que fala assim: mas foi da vontade de Deus, né? Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Senhor. E agora? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então quer dizer que o que aconteceu lá foi da vontade de Deus. Se acontecer, por exemplo, um acidente aqui embaixo e morreu um monte de gente, aí as pessoas falam: não foi da vontade de Deus. As pessoas falam justamente esse versículo. Só que sabe de uma coisa? Esse versículo não existe? Não. Mas não existe um versículo que fala assim, que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Esse versículo não tem na Bíblia. Não. Isso aí é coisa que as pessoas criaram. Alguém criou esse versículo. Na minha Bíblia não colocaram, né? Irmãos, nem tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. É permissão. Por que permissão? Porque Deus permite tudo. O que o ímpio quiser fazer, ele faz. Ele tem livre-arbítrio. Deus não vai impedir ele de fazer. Deus permite. O cara quiser matar o outro, Deus vai impedir? Não. Ele vai matar, vai ser preso, vai ser condenado. Agora nós somos guardados por Deus. Amém? Você é protegido. Amém? Só que você tem que ter fé para isso. Você tem que crer na palavra dele. Você não pode ter um coração incrédulo. Você não pode sair de casa preocupado: será que eu vou voltar vivo? O que Jó falou? Jó falou o seguinte: o que eu temia me sobreveio. Então o que você teme pode te acontecer. Então por isso que a Bíblia fala para você: não temas, não temas, não temas, não temas, 366 vezes. Irmão, se tivesse escrito só uma vez, eu não temeria. Mas está escrito 366 vezes: não temas. Então não tema, irmão, nada. Confia no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz seguro. A gente tem que andar com a palavra de Deus, irmão, crendo nela. Deus falou, você crê. Acredite naquilo que o Senhor fala. Aleluias. Hebreus 4, versículo 2 fala assim, não precisa abrir não: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou,
porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. E isso, irmãos, é o que mais tem acontecido dentro da igreja hoje. A gente está ouvindo pregação atrás de pregação, palavra atrás de palavra, só que muitas pessoas não têm crido na palavra. A palavra está entrando e um ouvido saindo pelo outro. Ela não tem sido acompanhada com a fé. As pessoas vêm para a igreja, parece que ficam para passar o tempo, vêm para se distrair. Elas não vêm para receber algo de Deus, ou vêm para buscar uma bênção, porque ela acha que se ela vir, Deus vai abençoar, mas ela nem sabe que já é abençoada. Muitas pessoas, elas estão assim, né, buscando, fazendo as coisas na sua força, no seu braço de carne. O pastor Gilmar leu um versículo, falou um versículo aqui: maldito o homem que confia no homem e que põe no seu braço de carne, ou seja, aquele homem que confia em si próprio, a sua força, que faz do seu braço de carne a sua força. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você quer ser bem-aventurado? Então seja bem-aventurado. Confia no Senhor, para de confiar em você, para de confiar na sua força, para de confiar naquilo que você dá conta de fazer, e passa a confiar no que Deus já fez. Nós lemos que todas as coisas foram feitas lá antes da fundação do mundo, já estavam prontas, pré-determinadas para nós. A Bíblia fala assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha só, Jesus foi morto, não foi há 2000 anos atrás, ele foi morto antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Antes da fundação do mundo, as coisas já estavam prontas. Então você precisa crer nisso. Abram em Atos 16:31. Então você precisa entrar no descanso de Deus, crer que você agora, irmão, está em paz com Deus. Atos 16:31 fala assim: responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então esse aqui é um versículo, só que ele não é um versículo que vai se cumprir na vida de todo mundo. Ele só vai se cumprir na vida de quem? Crê. Quando as pessoas falam do seu filho, por exemplo, da sua filha: ah, que seu filho, sua filha não tem futuro, que vai ser um Zé Ninguém, que não vai ter uma profissão, que não vai ter nada. Aí você crê naquela palavra, você está deixando de abençoar o seu filho. Mas quando você crê no Senhor Jesus, você começa a profetizar: não, meu filho não é isso, minha filha não é isso. Quando falam mal da sua esposa, do seu marido, quando falam mal do seu irmão, da sua irmã, você não pode crer nessas palavras que as pessoas falam, porque o que Deus fala a respeito delas não é isso. Então você tem que abençoar a vida delas, tem que crer no Jesus, no Senhor Jesus, e a sua casa vai ser salva. Então você tem que começar a confessar sobre a vida dele, a profetizar sobre a vida dele a salvação, a profetizar a bênção na vida dele. Quem aqui não quer ter um filho abençoado, irmãos? Todo mundo quer ter, não é verdade? Então por que vocês acham que Deus não vai querer ter um filho abençoado se nós somos filhos de Deus? Jesus, quando ele saiu da água no batismo, Deus falou para ele o quê? Esse é o meu filho amado em quem me compraz, em quem tenho prazer. Aí você vai ver que a única maneira de você agradar a Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você é filho de Deus? É. Então Deus está falando assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, minha filha é meu filho amado. Então tem três coisas aí que Deus fala: meu filho, depois amado, porque Deus ama mesmo, em quem tem o prazer. Muitas vezes Deus não está tendo prazer nas pessoas porque elas não têm fé. Nem todo crente Deus está tendo prazer nele. Deus só se agrada, irmão, daquele que tem fé. Daquele que anda em incredulidade, Deus não está se agradando. Não tenhais em vós um coração perverso de incredulidade. Amém? Então entre no descanso na área familiar, irmãos. Vivam a paz dentro da sua casa, dentro da sua família. Comece a confessar a salvação do teu parente. Amém? Isaías 53, versículo 5 fala assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então começa a entrar no descanso na sua saúde também. Começa a crer que o Senhor Jesus já levou sobre ele as suas enfermidades. As feridas que ele teve foi para levar as suas enfermidades. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, fala assim: 1 Pedro 2, 24: levando ele mesmo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro. Quantos creem que Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro? Pedro está falando isso aqui: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras foste sarados. Então, se você crê que Jesus levou os seus pecados, você também tem que crer que ele levou as suas enfermidades. Só que muitas pessoas, irmãos, elas não estão crendo e também estão desobedecendo, porque uma coisa é você crer que Jesus levou suas enfermidades,
Outra coisa, irmãos, é você andar em desobediência. O Espírito Santo, irmão, ele nunca vai te guiar, por exemplo, a você tomar um pote de sorvete. O Espírito Santo nunca vai te guiar a você ser uma pessoa que come muito doce, comer uma caixa de chocolate numa sentada. Você acha que ele vai te guiar a isso? O Espírito Santo nunca vai te guiar a você pegar uma carne e comer só a gordura da carne. O Espírito Santo nunca vai te guiar a essas coisas que vão fazer mal para o seu corpo. Então, quando você semeia na carne, você vai colher na carne. Se você plantar na sua carne, irmão, você vai colher na sua carne. Então, se você é sarado, mas você anda em obediência ao Espírito Santo, até no comer, você vai andar em saúde plena, em saúde de vida. Agora, se você desobedece, irmãos, aí você vai atrair para você as enfermidades, as doenças. É verdade ou não é? Eles não entraram no descanso de Deus porque eles foram desobedientes, nós lemos lá. Quando você é desobediente, você sai desse descanso. Você não recebe esse descanso. Então, deixa o Espírito Santo guiar você, irmão, em tudo. Na sua alimentação, o Espírito Santo te guia. Para você parar de fazer coisas que estão prejudicando o seu corpo, que lá na frente você vai colher. Estava vendo um pastor falando, e ele prega sobre fé. Só que ele fala, irmãos, eu tenho um problema sério com comida. E ele gosta mesmo, ele falou, eu gosto mesmo da picanha. Como é a gordura, eu gosto da gordura da carne. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Verdade. Morreu. Entendeu? E ele morreu sabendo por que estava morrendo. Ele falou, irmãos, eu estou doente, eu sei por que eu estou doente. Não é culpa de Deus, é culpa minha. Porque ele não conseguia governar o seu corpo nesse quesito. Amém? Então você se comporte, irmão, como uma pessoa também curada, uma pessoa sarada. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Aliás, 2 Pedro 1,3. Você vai entrar num descanso na sua vida financeira. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo, fala, ele me tem dado tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, existem outras passagens também que falam a respeito disso, que Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos. Tudo que você precisar, irmão, Deus vai te dar. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Na sua vida e na minha não pode faltar nada. Se você andar em fé, nada vai te faltar. Eu fico vendo lá na empresa, a gente muitas vezes, irmão, chega um dia antes do pagamento, a gente não sabe de onde vai vir o dinheiro. Aqui ele fala, vida do céu, e agora amanhã o pagamento não tem dinheiro. Eu falei, tá vindo, tá chegando. E Deus manda, irmãos. De um jeito ou de outro ele manda. A gente recebe pela fé, irmão. Tudo que Deus fez, você recebe pela fé. Tudo de Deus está disponível para nós, mas é pela fé. Pastor, mas por que Deus não me dá um helicóptero? Eu quero um helicóptero. Porque você não precisa de um helicóptero. Não, pastor, mas eu quero ficar andando aí em Goiânia aí, tá. Não, mas você não precisa disso. Às vezes Deus te dá um dinheiro, você vai lá e pega, se tiver com vontade, você vai lá dar uma voltinha e pronto, né? Mas Deus não vai te dar nada para você ficar ostentando, né, sabe? É verdade? Então muitas coisas, irmãos, a gente tem que andar crendo que o Senhor, Ele já tem para nós. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 fala assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra lá, 2 Coríntios 8, 9. Quantos aqui conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? O que é graça? Favor imerecido. Então é algo que Deus te deu sem você merecer. O problema é que a gente acha que a gente precisa merecer para ter. E não precisa. Deus já nos deu sem nós merecermos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos ricos. Então você tem tudo, irmão, você é rico. Só que você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer que nada vai te faltar. Você tem tudo. Você é próspero. Amém? O Senhor não vai deixar você faltar, não vai deixar de faltar nada se você crer que Ele é o teu provedor, que Ele é o Jeová Jirê na sua vida. Ele é o Deus da tua provisão. Ele vai prover, irmão. Não sei o que você está querendo, não sei o que você está precisando, mas o Senhor vai prover. E não é só coisas financeiras. Ele vai prover tudo que você precisar, porque Ele é um pai bom. Se teu filho estiver precisando de alguma coisa e você tiver, você não dá?
Se Ele estiver te agradando, você dá ou não dá? Então você agrade a Deus com a fé que Ele vai te dar. Amém? Glória a Deus. Então você declare isso, irmãos. Declare a prosperidade na sua vida. Prosperidade, irmãos, não é você ser milionário. Prosperidade é não te faltar nada. Tem um versículo que esse versículo assim, irmão, ele serviu demais para a minha vida. Depois que ele entrou no meu coração, no meu espírito, aquele que Provérbios 4,18, que fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quer ver? Abram lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, o estilo de vida dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe, esse versículo aqui me trouxe à memória os 3 hinos que a gente cantou domingo passado. Primeiro, vai brilhar, vai brilhar, tua luz vai brilhar. Irmãos, o mundo pode estar vendo nuvens aqui, mas a luz do sol está brilhando lá em cima, cada vez mais acima das nuvens. Você é como a luz da aurora, a luz do sol, a luz do amanhecer, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito, irmão, é lá no céu. Mas a Bíblia está falando aqui que você tem que crescer, que não é normal você apagar. O normal é você crescer, é você brilhar mais e mais. Teve um outro hino que nós cantamos também no domingo, que fala que o melhor de Deus está por vir. Esse versículo também fala isso. O melhor de Deus na sua vida está por vir. Amém? E Deus vai sempre trazer o melhor dele para você. O seu amanhã tem que ser melhor do que o seu hoje. E o seu hoje tem que ser melhor do que o seu ontem. A vida do justo, irmãos, o caminho do justo tem que ser assim, de crescimento em todas as áreas. De crescimento em todas as áreas. Amém? E tem um outro hino também que a gente cantou: grandes coisas estão por vir. A vida do justo, irmão, é assim. Pastor, mas por que na minha vida não tem sido assim? Por que na vida de muitos não tem sido assim? É uma boa pergunta, e realmente na vida de muitas pessoas não tem sido assim. Às vezes a pessoa tem tido, por exemplo, uma fase na vida em que ela começa a crescer, daqui a pouco ela começa a desmoronar. Aí depois começa a crescer e começa a desmoronar. Aí a gente vai dar um conselho para a pessoa e falar: não, irmão, isso é normal. Não é normal, irmãos. Normal é sempre o crescimento. Filho de Deus, o normal é crescer, não é cair. O normal de Deus é você crescer, romper. Amém? Então, acho que é no versículo 7 que fala, quer ver? Versículo 14, olha só: não entres na vereda. Então é possível um crente entrar no caminho dos ímpios. Ele fala: não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de longe. Então, por que muitas vezes a vida da pessoa tem sido de altos e baixos? É porque ela entrou no caminho dos ímpios. E a Bíblia fala que o caminho dos ímpios perecerá. Agora no versículo 19, olha só: o caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram, e saúde para todo o seu corpo. O que é saúde para o nosso corpo? A palavra de Deus. Ele fala: filho meu, atenta para as minhas palavras. Então a gente tem que ter atenção, irmãos, à palavra do Senhor. Então quando a palavra de Deus está sendo ministrada na igreja, a gente tem que estar ouvindo atento. Só que muitas vezes acontece o quê? A gente está conversando, a gente está distraído, está pensando nos problemas, está pensando em tantas coisas, e a gente acaba não tendo atenção na palavra de Deus. O namorado, a namorada, e a gente acaba não se atentando à palavra do Senhor, e acaba perdendo, irmãos, aquilo que o Senhor tem para nós. Mas é engraçado que quando a gente está assistindo um filme, uma novela, a gente fica vidrado, não gosta nem de conversa com a gente, nem pisca. Mas quando a palavra de Deus está sendo ministrada, a gente vê uma conversação, um povo levantando, um povo inquieto, um povo, sabe? Por quê? Porque não está atento. Irmãos, uma coisa que o diabo quer roubar da igreja é a atenção. Ele quer que você perca a sua atenção na palavra de Deus. Porque se você perder a palavra de Deus, você perde tudo. O culto para você não serviu para nada. Louvar a Deus é bom, irmãos, é bom. Orar é bom, é bom. Tudo é bom.
Mas a palavra de Deus é imprescindível na vida do crente. É alimento para você. Abram em Salmos 1. Esse Salmos aqui também é tremendo. Esses 6 primeiros versículos aqui, irmão, são coisas, se você pegar eles hoje e meditar nesses versículos, a sua vida muda. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz, é abençoado, é aquele que tem as bênçãos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei. O que é a lei do Senhor, irmão? Palavra. Tem gente que vem para a igreja, irmão, por causa do louvor. Nossa, eu amo louvor, eu amo tocar. Tem gente que vem para a igreja para tocar, mas a Bíblia está falando que o seu prazer não tem que estar no louvor, tem que estar na palavra. Amém? O teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. São pessoas que têm prazer na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, como eu amo a palavra de Deus, como eu aprendi a amar. Aquele está aí, ela sabe, eu durmo ouvindo pregação todo dia, ouvindo palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo louvor, a fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Versículo 3: pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer. Não são assim os ímpios. Então, irmão, saia do caminho dos ímpios. Para de assentar na mesa dos escarnecedores. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Ló saiu do caminho do Senhor e procurou um caminho próprio e foi arruinado, perdeu tudo. Não, irmãos, entre pelas veredas dos ímpios. O que o ímpio, irmão, ele está fazendo no dia de domingo à noite? Está no bar bebendo, ou está na frente da televisão. E você sabia que muitos crentes, irmãos, estão no domingo à noite na frente da televisão? Ao invés de vir para a igreja, ou nos dias de culto vir para a igreja, eles estão na frente da televisão, igualzinho os ímpios. Isso também, irmãos, é o caminho dos ímpios. O que o ímpio faz, ele está fazendo. Para nós as coisas são diferentes do mundo. O que Deus fez nas nossas vidas é motivo de nós louvarmos e agradecermos a Ele o tempo todo. É tipo assim, tem um culto lá na igreja de criança, eu vou, porque eu quero ir, sabe? O nosso prazer tem que estar nessas coisas, nas coisas de Deus, e não nas coisas do mundo. O que o ímpio está fazendo, irmãos, a igreja está fazendo. A igreja está enveredada no caminho dos ímpios. Você acha que se as pessoas tivessem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, eles não estariam aqui hoje? Se não estão aqui, irmãos, é porque não tem prazer na palavra. Nós temos a escola dominical, temos o culto de sexta, temos o culto de jovens, temos o culto à noite, temos o culto de terça. As pessoas só vêm no domingo. São pessoas que têm prazer na palavra? Não. Aí como é que a vida dessa pessoa vai ser como a luz da aurora? Se ela está enveredada no caminho dos ímpios, fazendo as coisas que os ímpios fazem. Não tira um tempo para buscar Deus, não tira um tempo para oração, não tira um tempo para a palavra, não tira um tempo para louvar, não tira um tempo para adorar, não tira um tempo para meditar na palavra. Não vai, irmão, vai viver cansado. Paulo falou para Timóteo a respeito do pastorado. A primeira coisa, irmãos, que um pastor deve buscar é Deus, não é pastorear a igreja. O primeiro compromisso do pastor é com Deus. O segundo compromisso do pastor é com ele próprio. Paulo falou: tem de cuidar de você e das ovelhas, mas primeiro é com ele, porque quando ele está cuidado, irmãos, ele não sente o peso de pastorear uma igreja. Agora, quando ele primeiro cuida de pastorear a igreja, e ele esquece dele, esquece da vida de comunhão com Deus, ele se cansa. O pastor se cansa, porque ele está fazendo as coisas ao contrário. Então a primeira coisa é a vida dele com Deus. Isso não só o pastor, cada um de nós. Eu falo essa palavra porque Paulo estava falando para Timóteo a respeito sobre aqueles que buscam pastoreado. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é o seu compromisso com Deus na sua casa, não é só na igreja. É você buscar uma aliança com o Senhor. É você ter um momento na sua casa de oração, você ter um momento de jejum, você ter um momento de palavra, ter um momento de louvor. Tudo isso você tem que ter na sua vida, na sua casa.
na sua família. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. A criança, o teu filho, vai aprender com você, não com o que você fala, com o que você faz. É o espelho dos pais. Já viu aqueles pais que proíbem o filho de tomar refrigerante? Não, você não pode tomar refrigerante, mas ele está com a garrafona de 2 litros de refrigerante na mesa. A criança fica doidinha para tomar, irmão. E na primeira oportunidade que oferecer para ela lá fora, ela vai tomar. Agora, se o pai der o exemplo, lá fora, quando oferecer, ela não vai tomar. E você sabia que tem criança que é obediente? Tem criança que obedece. Tem criança que, se lá fora a pessoa oferecer coisa para ela, que ela sabe que o pai dela e a mãe dela não deixam, ela não toma. Porque ela vê o exemplo do pai, irmão, e da mãe. Não sei nem por que eu entrei nesse assunto, falando de outra coisa. Vamos voltar. Gálatas 5,16, para terminar. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Como é que eu venço o pecado? Andando no Espírito. Está falando aí. Andai no Espírito, e jamais, ou seja, nunca satisfareis o desejo da carne. Você anda no Espírito, guiado pelo Espírito, o pecado não vai te dominar. Ah, pastor, mas eu sou um pecador. Não, você não é um pecador, você é um justo. Jesus te justificou. O que eu fiz? Nada, é graça. Ele te justificou gratuitamente. Você não merecia, não, mas quando você creu nele, ele te justificou. Amém? Então hoje, irmão, você é livre do pecado. Hoje não tem pecado que te domina, que te acorrente mais. Hoje você governa sobre o pecado, sobre o desejo da carne. Pastor, mas eu tenho um espinho na carne, eu preciso tirar esse espinho da minha carne. Tem uma coisa que eu não consigo largar. Sabe o que você faz? Mortifica a sua carne. Quando você mortifica a sua carne, irmão, o espinho vai perder o efeito. A carne está morrendo, o espinho tanto faz. Pega um espinho e enfia no morto lá, vê se ele vai sentir. Então, faça isso na sua vida. Jejum. Paulo falava assim: eu esmurro o meu corpo e subjugo ele à escravidão. O teu corpo tem que ser teu escravo. Estou falando para você bater no seu corpo não, viu? Fazer igual aquele povo ficar se cortando, se machucando, né? Quando Paulo fala eu esmurro meu corpo, é uma linguagem figurada. Ele não bate nele não, irmão. Ele não batia nele não, tá? Mas ele governava o corpo dele, ele subjugava o corpo dele. O corpo dele era escravo dele. Aí está falando que a sua carne, o seu corpo, ele milita contra o Espírito de Deus, e o Espírito milita contra o seu corpo, contra os desejos do seu corpo. Então subjuga o teu corpo, jejuma. Se você não está conseguindo se livrar de um determinado pecado, entra no jejum, mata essa carne. Amém? Mas não faz igual o povo que faz jejum de 1 semana, de 21 dias, e quando acaba o jejum eles tiram o atraso. Não faz assim não. Continue mortificando a tua carne. Amém? Então, irmãos, você e eu cremos em Cristo, nós estamos no descanso de Cristo, nós estamos vivendo o sábado do Senhor para nós hoje. Irmãos, eu não consigo entender. Um judeu, até que eu consigo entender porque que ele guarda o sábado, porque ele não creu em Cristo. Mas, irmãos, crentes, guardar sábado, evangélicos, igrejas que guardam sábado, é difícil de entender. Será que só eles estão certos? Você está no descanso, você está vivendo o repouso sabático do Senhor para você. Amém? Não ande preocupado, não ande ansioso, não ande com nada que vai te tirar desse descanso. Não temas nada. Não é para você ter medo de nada. De nada. Viu, Danilo? Não fica com medo de perder essa arena não, senão você perde. Viu? Creia que ela já é sua, que Deus já te deu. Amém? Pai, nós te louvamos, te adoramos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que essa noite, ó Deus, possamos entrar verdadeiramente pela fé no descanso do teu Filho Jesus, porque Ele é o Senhor do sábado. Nele nós entramos em um descanso para vivermos uma vida, ó Pai, na tua presença, em viver uma vida em paz e alegria, porque o reino do Senhor está dentro de nós, e o teu reino é justiça e paz e alegria no teu Espírito Santo. Sim, Deus, eu profetizo aqui um povo que se levanta, um povo que anda guiado pelo teu Espírito, um povo que faz a tua vontade, não um povo desobediente, mas um povo que a partir de hoje vai aprender a ouvir a voz do teu Espírito Santo, vai aprender a ouvir a voz do teu Espírito Santo, porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Nós precisamos, ó Deus, aprender a ouvir a voz do Teu Filho Jesus todos os dias, que fala conosco, porque Ele é vivo e Ele está dentro de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos, nós Te adoramos e Te agradecemos nessa noite. Para todo sempre, ó Deus, nós somos gratos pela obra que o Senhor fez para cada um que aqui está, em nome de Jesus, amém.